bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao versículo 46. Houve outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha e a cercou com uma sebe. E cavou nela um lagar, e edificou uma torre. Depois arrendou a uns vinhateiros, e ausentou-se daquela região. Estando próximo à estação dos frutos, enviou seus servos aos vinhateiros, para receberem os frutos da sua vinha. Mas os vinhateiros, agarrando os servos, feriram um, mataram outro, e outros apedrejaram. Enviou novamente outros servos em maior número do que o primeiro, e fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: hão de ter respeito a meu filho. Porém, os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e teremos a sua herança. E lançando-lhe as mãos, puseram-no fora da vinha, e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará ele àqueles vinhateiros? Responderam: matará sem piedade estes malvados, e arrendará a sua vinha a outros vinhateiros, que lhe paguem o fruto do seu tempo. Jesus disse: nunca leste as Escrituras? A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam, tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Por isso vos digo, que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje traz para nós um ensinamento maravilhoso, aonde que nos direciona o nosso coração. Com tanta ansiedade aqui, até eu esqueci os 2 últimos versículos, né? Mas vou continuar aqui. O que cair sobre esta pedra, fazer-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará esmagado. Tendo o príncipe dos sacerdotes e os fariseus ouvido as suas parábolas, conheceram o que falava deles. Procuravam prendê-los, mas tiveram medo do povo, porque este o tinha como um profeta. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora sim está completo. Como eu digo, irmãos, nada é em vão. Aqui, acabei de presenciar eu esquecendo 2 versículos de ler. Por um erro, por uma falha humana. E quantas falhas humanas nós temos, né? Quantas falhas? Nada disso aqui foi programado, mas eu falo assim, o Espírito Santo nos move para que a gente reconheça cada vez mais, irmãos, os nossos erros, nossas falhas. E agora nós vamos olhar num contexto geral. O que essa parábola vem dizer para nós? Então, assim, o pai de família plantou uma vinha, é o nosso Senhor, certo? E aí, no caso aqui, ele emprestou por um período, ele doou por algum período aquilo que ele tinha para ser cuidado por aquele vinhateiro. Só que aquele vinhateiro, talvez dele cuidar, zelar, ter amor, ter cuidado, obediência e cuidar do que não é seu, ele tomou posse daquilo como se ele fosse o dono. E quando veio, ele mandou profetas para colher o fruto, ele não quis devolver. Por que não? Eu mando do meu jeito, é o meu jeito que eu sou e não quero saber de correção. Não consegue olhar para dentro de si, deixa que o orgulho toma conta do ter, do poder, da ira, da maldade, né? Até eu coloquei aqui, ó, o poder, a ira foi tomando conta, a maldade, a posse e o orgulho. São as palavras assim que nós temos que renunciar, porque isso faz com que a gente não enxergue uma verdade que Deus está nos mostrando hoje. E qual que é essa verdade, irmãos? É a perguntinha hoje. O que Deus me destinou para cuidar, para zelar para Ele? O que Deus me confiou para administrar para Ele? Eu coloquei aqui a minha família. Eu coloquei aqui os meus bens, tudo que eu tenho. Tudo eu só estou administrando para Deus. Então isso, irmão, eu consegui enxergar. Porque assim, no começo do meu relacionamento eu era um homem assim, muito ciumento. E aí, depois que eu consegui, que eu tomei a graça, né, de enxergar com os olhos da fé, no ano de 2000, eu casei em 2000, até 2014 nós sofremos muito. Por quê? Porque eu fui se tornando esse homem possessivo.
tudo eu queria controlar, né, da minha esposa, e aí quando eu não conseguia eu mirava, ficava revoltado. E isso deu a entender para mim que era eu não estava fazendo certo quando eu consegui enxergar com os olhos da fé. Por quê? Deus nos dá a liberdade. E não é eu cuidando desta forma possessiva que eu vou limitar a minha esposa, os meus filhos. Por isso a gente tem que ter cuidado, irmãos, para a gente não ser essa pessoa possessiva. E essa pessoa possessiva, ela se torna uma pessoa irada, que quando não faz aquilo que você não quer, ela se emburra, ela é uma pessoa irada, ela é uma pessoa nervosa, ela é sempre renegada, né? Por quê? Porque tem que ser do jeito dela. E isso que eles fizeram, eles não aceitaram o que Jesus veio ensinar. Você tem que pedir perdão, você tem que perdoar, você tem que amar os seus dentro da sua casa. O que Deus te deu para você cuidar? Qual que é o teu chamado? O teu matrimônio? Você está zelando da sua família? Ou eu acho que eu tenho que cuidar lá da igreja, né? No lugar do padre, tomar o lugar do padre, não estou cuidando da minha casa. Será que eu não estou sendo uma pessoa possessiva até nas coisas de Deus, né? Que eu quero tomar conta de tudo, quero ser o primeiro. Então, assim, a gente tem que ter humildade de olhar para dentro de nós e cuidar, zelar aquilo que Deus deu para nós. São José mesmo, nós vimos ontem, a missão dele era zelar da família de Deus. Era cuidar da família de Deus, do projeto que é a família de Deus. Então hoje, se nós entendermos isso, eu vou parar de ser o quê? Uma pessoa possessiva. É o que eu entendi hoje da palavra, que traz para nós o coração que a gente precisa renunciar a essa pessoa possessiva. E aqui, irmãos, eu fui atrás para ver o que é uma pessoa possessiva. Ela tenta controlar tudo, o máximo das coisas da sua vida do parceiro, desconfia constantemente e tenta justificar essa tua desconfiança, e invade sempre a privacidade do outro, manifesta desconforto diante de amizades, do contato social das outras pessoas, ela quer ser o centro, cuida o tempo todo o telefone, tenta usar a outra pessoa para comprovar a sua paranoia, né, de você ser possessivo. Você quer que confirme que você não está sendo possessivo, mas você está cuidando, você está zelando e a pessoa não consegue enxergar. Eu falo, isso aqui é uma pessoa ciumenta, uma pessoa possessiva e não deixa o coração ser lapidado. E aí, irmãos, quando você deixa seu coração ser lapidado por Deus, você vai entender que tudo que nós temos aqui vai ficar. Se você é uma pessoa ciumenta, quando você morrer, tua esposa vai ficar, e daí? Você vai se levantar do caixão? Como que você vai agir? E aí por diante, irmão. Mas aí que nós temos que conscientizar a nossa família, cada um de nós, a viver a graça de Deus. Conscientizar. Falar assim, adulterar, você vai para o inferno, né? É um pecado mortal. Aí você explicar o que causa um adultério, um desconforto, uma traição, uma mentira, uma dor profunda na alma. O que causa uma mentira, né? Não roubar, não matar. Qual que é as causas, as consequências de todo esse mal? Qual que é a consequência de você não amar a Deus sobre todas as coisas? Qual que é a consequência de você dizer o nome de Deus em vão, zombar das coisas de Deus? Qual que é a consequência de todo o mal que a própria serpente não disse para Eva? Falou que seria como deuses, mas não falou as consequências dessas atitudes. E aí, querido irmão, neste mover, eu convido você a refletir mais uma vez. O que Deus me destinou a cuidar, o que Deus me confiou para administrar para Ele, é a sua família, é os seus bens, é tudo que você tem. Mas será que eu estou administrando para Deus com zelo, com amor, com cuidado? Será que eu estou vivendo aquilo que Jesus está me ensinando? Será que eu estou sendo uma pessoa possessiva, que não quero dar R$1 por irmão porque eu sou dono, sendo que não é seu? Irmão, olha como que muda a nossa visão. Se não é meu, por que eu não posso ajudar meu irmão? Por que eu não posso ajudar aquela pessoa que precisa? Se eu posso, por que eu sou mesquinho? Aí eu digo, se a esposa que eu tenho, Deus me confiou para amá-la, para cuidá-la, para zelá-la, mas ao mesmo tempo ela tem a liberdade dela, as condições dela, a escolha dela, por que eu tenho que tomar conta e ter posse dessa pessoa, ser dono, tenho que fazer tudo que eu quero? Aí eu não tenho um convívio com essa pessoa. Vai permitindo, irmão, que o Espírito Santo vai agindo nessas áreas da sua vida. Vai permitindo que o Espírito Santo vai tomando conta.
E eu te convido agora a falar assim: Senhor Jesus, eu quero renunciar todo sentimento, todo mal de posse, ser possessivo na minha vida. Que eu possa me libertar dos ciúmes, que eu possa me libertar das invejas. Sabe, irmãos, na primeira leitura, José foi isso que aconteceu. O que ele tinha? Ele tinha uma afinidade com seu pai. Então ali, diante de um amor preferencial, semeou a divisão na família. E aí eu quero dizer para você, eu aprendi isso também. Eu quero dizer o que o Espírito Santo me mostrou, irmão. Que o pai e a mãe amam todos os filhos iguais. Mas a diferença está, com certeza José se aproximava mais do seu pai. Então a diferença não é que o pai e a mãe amam menos o filho. A diferença é, eu me aproximo mais do meu pai? Será que eu dou a liberdade de ser amado e amar? Ou eu me retraio e eu quero que só meu pai venha me amar? E aí você vê os outros irmãos com essa falta de afinidade. Por quê? Porque José com certeza tinha mais afinidade, se aproximou mais do pai, ficou mais perto. Então não é que o pai e a mãe deixam de amar mais. É você que tem que se aproximar para receber esse amor. Querido irmão, aí está algo que é uma pessoa possessiva. É uma pessoa que não consegue enxergar o teu eu e sempre quer ser dono da razão, o egoísmo, o orgulho toma conta do coração. Liberta, Senhor, todos os nossos corações e atitudes dessas situações erradas que nós presenciamos hoje. E eu entrego em tuas mãos todas as famílias. Liberta-nos de todo sentimento de divisão, todo sentimento de colocar à frente as coisas deste mundo que vão ficar, Senhor. E não cuidar do amor e do zelo que nós temos que cuidar um pelo outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e cuide de cada um de nós.